Bem, meus amigos, então o objetivo aqui deste tutorial é ensinar a vocês como, utilizando-se do programa NS Basic, App Studio, você criar um projeto APK, ou seja, o aplicativo com a extensão APK é aquela que você pode colocar lá no Android Market, disponibilizando seja para venda ou de forma gratuita. Então, para quem não conhece, o NS Basic é um aplicativo em que eu utilizo a linguagem Basic, bastante semelhante ao Visual Basic, para eu criar aplicativos não só para o Android, mas também para o iPhone e o iPad, ok? Então, abrindo aqui o aplicativo, esta aqui é a última versão, a versão 1.2.3. No menu Help, em Tutoriais, ok? Existe aqui, utilizando-se a ferramenta PhoneGap, tá? Aqui para se fazer criando um aplicativo para o Apple, e no 12 usando o PhoneGap para criar um Android APK. Nós utilizaremos este tutorial, embora existam alguns erros ou detalhes que não estão bem explicados, e é isso que eu vou demonstrar aqui nesse vídeo, ok? Então a gente clicando neste tutorial, tá certo? Então nós temos aqui esta página criada em 20 de junho, tá? Onde vai detalhando passo a passo aquilo que tem que ser feito, tá ok? Então vou dar só uma rolada aqui para a gente verificar, tá certo? Bem, quem não tem um aplicativo NS Basic, quer acompanhar o tutorial, só para mostrar onde é que está, vamos colocar aqui na internet, tá ok? Vou abrir a página aqui só para a gente ver o endereço. Então a gente vem aqui no suporte, tutoriais. Então aparece aqui a mesma coisa, tá? Então aqui está o endereço onde vão encontrar esse tutorial, tá ok? Então tá ele aqui, tá? Vamos discorrer. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, antes disso, apenas lembrar que existe uma alternativa, por enquanto gratuita, que é o PhoneGap Build, onde você envia para lá o seu projeto criado no NS Basic, dentre outras ferramentas, e lá permite você enviar esses arquivos e quase que instantaneamente você recebe de volta ele por e-mail, já em todos os formatos desejados. Mas não é o objetivo desse tutorial, apenas para saber que existe essa possibilidade. Por enquanto ainda é um serviço gratuito. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é o download destas 5 ferramentas aqui, tá? Então primeiro é o Java JDK 1.6, tá certo? O Apache Ant, o Ruby, o Android SDK e o PhoneGap. Então eu vou clicando um por um aqui para a gente ver aonde que está este download. Então o primeiro download do Java JDK 1.6, aparece aqui a página Oracle, seleciona-se aqui a plataforma que se quer, no caso aqui Windows normal 32 bits ou Windows 64 bits, e se executa o download, ok? Então este é o primeiro aplicativo. O segundo aplicativo é o Apache Ant. Então esta é a página, no caso aqui a versão em formato zip é o 1.8.2, ok?
Então clica-se aqui e faça o download desta versão. O próximo é o Ruby. No caso, o Ruby, a gente vai lá na página do Ruby, tá? E a versão que nós vamos utilizar, que está dando mais certo para essa atividade, é a 1.1. Então vamos aqui em arquivos e pegamos esta versão aqui, ó, Ruby 1.9.1 P430, tá ok? Então é só clicar aqui e vai se fazer o download do Ruby. E o último download é o Android SDK, certo? No caso aqui, ó, ou no formato zip ou executável, tá certo? Para o Windows, que é o que nós estamos utilizando aqui. Fazemos o download também dessa versão, tá? E por último, nossa última versão é o PhoneGap. Então clica-se neste link que está aqui, tá certo? E clico aqui em Downloads, e a versão que eu peguei aqui, que deu certo, é a 0.9.5, tá certo? Então tem que ser essa versão aqui, está funcionando, que tanto que eu vou demonstrar aqui. As demais eu não sei. Eu sei que essa aqui está dando problema, que inclusive é a que é citada no tutorial. Essa aqui tem erro. Então vamos pegar esta versão aqui, ok? Bom, feito todos esses downloads, então a gente coloca todos eles numa pasta, tá? Então nós temos aqui, ó, o Android, o Apache, o JDK. Aqui eu peguei os dois para o Windows 32 bits e para o Windows 64. O PhoneGap 0.9.5 e o Ruby Installer 1.9.1 P430. Então está tudo numa pasta, descompactei, tá certo? E agora nós vamos fazer a instalação destes aplicativos, tá certo? Então vamos seguir o tutorial. Então, o Java é a instalação normal, tá certo? Então é só seguir a instalação. E aí depois nós vamos ver esses detalhes aqui de acertar o path, tá? Ou seja, o caminho das variáveis, tá? O Apache também não tem grandes dificuldades, tá? E aqui diz que é para instalar no drive C, tá certo? No drive C, na raiz. O Ruby também eu instalei tudo na raiz, tá? E o Android SDK, depois que a gente faz um zip, a gente também coloquei também na raiz. Então só para mostrar para vocês, tá? Vejam aqui, ó. O Android SDK está aqui, tá? O Apache está aqui. E este diretório aqui eu criei, chamado aplicativos Android, que é onde eu vou colocar o aplicativo que eu quero compilar, tá certo? O PhoneGap está aqui, tá? O Ruby 1.9.1 está aqui, tá certo? Então, o Android SDK está aqui instalado, tá? Neste diretório. O Apache está aqui também, tá? Estou só mostrando os arquivos como é que ficaram. O outro aqui que nós temos é o PhoneGap. Eu botei simplesmente renomeei para facilitar, tá? PhoneGap. Tá aqui os arquivos. E o Ruby
está aí também, tá ok? Então esses são os arquivos que nós vamos utilizar. Então só lembrar que eu crio esse diretório, essa pasta onde eu vou colocar a minha aplicação, ok? Bem, o próximo passo então é nós acertarmos esse path, os caminhos, tá, de todas essas variáveis. Para isso, eu vou lá no arquivo meu computador, clicando em propriedades, tá? Vai abrir aqui o System. Eu vou aqui em configurações avançadas, certo? E venho aqui nas variáveis do ambiente. Vou aqui em sistemas das variáveis, procuro aqui Path. Então aqui já existem vários programas. E aqui então eu vou colocar o caminho desses programas que nós instalamos para que eles possam ser executados pela linha de comando. Para facilitar aqui o nosso trabalho, então eu coloquei em um arquivo texto todos esses caminhos que devem ser colocados ali, tá ok? Então são esses aqui, ó, tá? Estão aqui. Pode dar um pause no vídeo para copiar. Pega eles e acrescenta aos que já existem lá. Lembrando que não deve existir espaço, e cada vez que nós temos aqui um caminho, ok? Completo, como este aqui, ponto e vírgula, e depois vem um novo caminho, ponto e vírgula, novo caminho e assim por diante, tá? Lembrar que não existe espaço, ok? É tudo como se fosse uma linha contínua, separado apenas por ponto e vírgula, tá ok? Então este é o primeiro passo em relação às variáveis, tá certo? O segundo passo